se preocupem, que essa parte... Pronto, ó. A Gabi já resolveu tudo. A partir de agora, a gente começa a gravar, então. Então, a partir de agora, a gente está gravando. Eu vou voltar um pouquinho, pessoal, para quem for ver a gravação, no conceito da teoria da mudança, e aí a gente segue em frente, tudo bem? Obrigada, Maria, pela tua contribuição. Então, gente, como eu tinha falado, né, a teoria da mudança, ela é uma ferramenta que ela vai gerar quase que um mapa para a gente chegar onde a gente quer chegar. Então, ela vai trazer desde o grande impacto que a gente quer causar, vai passar pelos resultados a longo prazo que a gente tem que ter para chegar nesse impacto, os resultados imediatos que a gente precisa para gerar esses resultados a longo prazo, para chegar no impacto, as atividades que a gente tem que desenvolver e os recursos necessários para essas atividades. Então, eu tenho recursos que eu vou utilizar para realizar algumas atividades. Essas atividades eu vou realizar para gerar alguns impactos imediatos, alguns resultados a curto prazo. Esses resultados a curto prazo vão servir para que eu gere uma transformação maior, um resultado a longo prazo de transformação, para que, na verdade, eu possa contribuir para o grande impacto que eu quero ver no mundo, que é a minha visão de impacto, tá? E falando em impacto, então, qual é o grande impacto que a gente quer causar? Como que a gente completa essa frase? E o complemento dessa frase é o que a gente vai ter no quadrante impacto, que é o grande impacto que queremos causar no mundo através da nossa empresa, do nosso negócio de impacto, da nossa organização social e essa resposta é o que vai nesse quadrante. Para chegar nessa resposta, a gente traz algumas perguntas norteadoras, perguntas que vão fazer vocês refletirem sobre qual é o complemento dessa frase na organização de vocês ou na vida pessoal de vocês, se vocês quiserem fazer a teoria da mudança da sua trajetória, né? Que grande impacto eu quero causar no mundo por meio da minha organização? Para qual ODS eu contribuo? Então, quais aqueles objetivos de desenvolvimento sustentáveis são os meus, são os que a minha organização contribui? Aí eu dei o exemplo, né? É erradicar a fome, é um trabalho justo e digno. Então, conforme você pensar nessa ODS, você fala, poxa, eu acho que o grande impacto que eu causo por meio da minha organização é erradicação da fome, ou é contribuir para que todas as pessoas tenham um trabalho justo, ou é contribuir para que não falte água no planeta, e assim por diante. Qual é o grande problema social ou ambiental que você quer ver resolvido, e que por isso você está nessa organização, por isso você criou esse negócio social, por isso você faz parte dessa empresa de impacto, né? Porque eu quero, na verdade, ver resolvido este problema que existe hoje. Um pouco do que a gente falou mais cedo sobre o que você quer, como seria um mundo ideal para você, né? Então, a gente trabalha aqui o impacto. E os resultados a longo prazo? Para chegar no impacto, lembra que a gente tem que ter alguns resultados, algumas transformações têm que acontecer antes de chegar nesse impacto. E aí, a frase que a gente complementa quando a gente vai falar do longo prazo é: graças ao nosso trabalho, poderemos ver mudanças ao longo do tempo como? Quais são as mudanças que eu preciso ver ao longo do tempo para que essas mudanças gerem esse grande impacto que eu quero realizar? E também a gente traz algumas perguntas norteadoras para refletir como que eu vou responder esse longo prazo na minha organização. Que resultados a longo prazo nós precisamos atingir para chegar naquele impacto? Que mudança eu quero ver em nosso público beneficiado? Todas as atividades que eu faço, elas impactam algum público, certo? Para esse público aí, como que eu quero que esse público esteja? Que mudanças, que transformações eu quero causar nos beneficiados da minha organização ao longo do tempo, que não são só imediatas? Para chegar naquela visão de impacto que eu já coloquei, como é que deve estar o cenário social, o cenário ambiental da sociedade? Como a sociedade deve estar se comportando para que eu consiga chegar naquela visão de impacto? São algumas perguntas que a gente faz para poder responder esses resultados a longo prazo, certo? E a curto prazo, imediatamente, eu realizo as atividades que eu realizo para um público beneficiado.
quais são os impactos imediatos dessas atividades. E o público beneficiado sai das minhas atividades imediatamente como? Com que tipo de transformação? Que tipo de impacto eu causo na hora? Né? Eu realizo essa atividade na hora. Então, por exemplo, eu vou dar alimentação para pessoas em situação de rua hoje. Imediatamente, o que eu resolvo? Ele para de sentir fome naquele momento, se ele comer a alimentação que eu entregar. Então, isso é o impacto imediato das minhas atividades, porque precisa ter um impacto imediato para que essa transformação comece a ser gerada e esse impacto maior seja realizado. Quais são as perguntas norteadoras que eu preciso ter para descobrir quais são os impactos a curto prazo que eu realizo? É mais ou menos o que eu falei. Então, após a realização das nossas atividades, como você espera que o teu público beneficiado saia? Imediatamente. Ele participou de uma atividade que você realiza, seja uma criança que participou do contraturno, seja uma pessoa que recebeu alimento, seja um workshop sobre impacto ambiental, seja educação, qualquer que seja a causa, imediatamente, o que você gerou naquele beneficiado, naquela pessoa ou naquele ambiente que você realizou a ação. A gente tem aqui a organização que faz compostagem, então, imediatamente após a compostagem, como que ficou aquele meio ambiente? Que impactos imediatos você realizou? Por exemplo, quanto de lixo orgânico você deixou de enviar para um aterro? Porque você fez aquela compostagem. E assim a gente vai trabalhando. Qual é o impacto que a gente quer causar agora no público? Agora, imediato, sem pensar nas consequências, porque as consequências virão nos resultados a longo prazo e no impacto maior. Qual é o primeiro passo que o público beneficiado precisa passar para chegar no longo prazo? Então, no exemplo que eu dei da compostagem, né? Qual é o primeiro passo que eu preciso que esse ambiente tem? Então, eu preciso primeiro tirar lixo do aterro sanitário e colocar para depois gerar um resultado mais a longo prazo, para ter um meio ambiente maior e sustentável para o mundo, um ar respirável, um ambiente onde as pessoas consigam, o ser humano consiga sobreviver, né? Então, são alguns exemplos que eu estou dando mais aleatórios nesse momento, que é para a gente só começar a pensar nessas perguntas norteadoras. A gente já vai voltar nelas, tá? E sobre as atividades, qual é a frase que eu tenho que completar? Para atingir os resultados esperados, nós realizamos ou devemos realizar as seguintes atividades. Então, tá bom, para que o meu público comece a ter mais consciência ecológica, para que os alunos comecem a aprender com mais facilidade, para que as pessoas não sintam tanta fome, enfim, o que eu tenho que fazer? Quais são as atividades que eu tenho que realizar para gerar aquele impacto que eu quero que ele tenha imediatamente? Né? E aí, aqui no resultado a curto prazo e atividade, vocês vão ver que vocês vão para a atividade e vão olhar para os resultados imediatos. Aí vocês vão ver o resultado imediato que vocês querem realizar e vão perceber que vocês não estão fazendo nenhuma atividade para gerar aquele impacto. E daí vocês vão criar uma atividade. Ao mesmo tempo, vocês vão olhar para todas as atividades que vocês fazem hoje e, de repente, vão perceber que aquela atividade não gera aquele impacto que você precisa. Ela pode gerar outro impacto, mas aquele que você precisa para completar a tua teoria da mudança não está gerando. E aí você vai pensar, faz sentido eu realizar essa atividade? Faz sentido eu fazer essa ação que eu estou fazendo? Ou não tem nada a ver porque não está gerando o impacto que eu preciso? De repente, outra organização vai fazer essa atividade que vai gerar esse impacto, né? Essa é a reflexão. Então, vamos perguntar sobre isso. Vamos listar todas as atividades que a gente faz hoje e vamos entender que atividades hoje nos levam aos resultados a curto e médio prazo que queremos e que atividades nós ainda não fazemos, mas que a gente precisa para gerar aqueles resultados. Então, essa é a hora, gente, de olhar para tudo que vocês fazem hoje e entender o que faz sentido. E pensar o que você não está fazendo, mas que faria todo sentido você fazer na tua organização, que o teu negócio precisaria estar fazendo para gerar aquele impacto a curto prazo, para gerar aquele impacto a longo prazo, para chegar no impacto maior e na visão de impacto que você criou. Esse é um momento muito importante, é um momento de rever, quebrar paradigmas, se desapegar e rever o que você está fazendo,
para que faça mais sentido, para que amplie o teu impacto e a tua transformação no mundo, tá? E aí, por fim, ok, quero fazer a transformação. O que é que eu preciso para fazer essa transformação, né? Eu preciso que tipo de recurso físico? Eu preciso de uma sala, eu preciso de microfone, eu preciso de papel, eu preciso de material escolar, eu preciso de alimento, de comida, eu preciso de gás, que aliás está caro, né? Então, eu preciso de gás. Ah, eu preciso de transporte, eu preciso de carro para transportar. E que recursos humanos? Eu preciso de voluntários? Preciso ter sempre voluntário para realizar a minha atividade? Eu preciso de um desenvolvedor, se for um aplicativo? Eu preciso de um técnico ambiental, eu preciso de um médico, eu preciso de um psicólogo, eu preciso de um biólogo, né? Eu preciso de um químico. Que tipo de recursos humanos? Quem são as pessoas que eu preciso para conseguir realizar essas atividades, né? E recursos financeiros, eu preciso de investidor, eu preciso de alguém que invista e aporte um valor alto, ou eu preciso de doações, contribuições. Eu preciso participar de um edital porque eu preciso que alguém financie para mim. Então, quais são os recursos financeiros? Quais são os investimentos em dinheiro que eu preciso para realizar? Ou eu não preciso de investimento em dinheiro, na verdade, eu preciso de notebooks. Eu preciso de uma rede, de uma plataforma Zoom, por exemplo, numa plataforma Meet, eu preciso do Google Drive, né? Então a gente tem que pensar tudo que você precisa, e aí não é o que você precisa para realizar um impacto maior, a visão de impacto, é o que você precisa para realizar aquelas atividades. Então começa a ficar mais fácil, né? A gente escrever quais são os recursos necessários, porque é muito simples. Para realizar essa atividade, eu preciso desses recursos. Porque aí depois a atividade por si só vai gerar impacto a curto prazo. O impacto a curto prazo, por si só, vai começar a gerar transformação. E essas transformações por si é que vão chegar na visão de impacto que a gente quer chegar. Então, vocês entendem agora por que é um mapa? Porque é uma sequência de fatores que vão impactando um no outro e que vão chegar na visão. Eu sempre sinto que as pessoas que conhecem a teoria da mudança, as pessoas que têm contato com ela e começam a construir, eu acho que a teoria da mudança diminui a ansiedade das pessoas também, sabe? Fica mais fácil de fazer o projeto, fica mais fácil de fazer o meu negócio andar, sabe? Porque eu consigo entender que cada ação que eu tomar vai ter uma consequência, cada ação que eu tomar vai gerando outras ações. Então, eu não preciso pensar em acabar com a fome do mundo, eu não preciso pensar em conservar todo o meio ambiente. Eu penso nisso, mas eu preciso pensar nos recursos que eu preciso para realizar essas atividades. E automaticamente, tudo que eu fizer vai tendo consequências positivas, que são esses impactos positivos. Eu acho que dá uma tranquilidade, né? Fica mais fácil se for assim, né? Então, aí, pessoal, a gente traz aqui para vocês agora, antes de trazer os exemplos e tal, por enquanto eu queria saber, teve alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma contribuição? Alguém quer tirar alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Quer dizer se achou legal, se achou que não faz sentido, ou não entendeu nada? Como é que tá para vocês? Vocês podem participar pelo chat, escrevendo ali, ou abrir o microfone e falar, ou levantar a mãozinha que eu chamo. Pode falar, Edson. Queria só... Estão me ouvindo bem? Eu troquei de fone. Super bem. Beleza. Eu queria saber o seguinte, o impacto lá na ponta e os recursos na outra. Eles também se intercruzam entre si, né? Como o impacto tá para os recursos, o recurso tá para o impacto, certo? Sim. Beleza. Sim, na verdade, assim, quando a gente fala dos recursos e do impacto, os recursos que você precisa são para realizar atividades que automaticamente vão te levar a realizar o impacto, tá? Então, aqui a gente está falando de recurso mesmo, recurso para atividade. Coisas que você precisa ter para poder realizar a tua atividade final, atividade que a tua organização ou o teu negócio realiza. Era isso, Edson, a tua dúvida ou não? Isso, Talvez eu não tenha tranquilo. entendido. É isso.
Que mais, gente? Que ainda está meio nebuloso. Claro que a gente vai ter o dia inteiro aqui para fazer, botar a mão na massa, mas se tiver alguma questão que ficou meio nebulosa, a gente já pode ir esclarecendo, já vai conversando. Eu vou tocando, a qualquer momento me interrompam, tá? Eu não sei se no chat apareceu alguma coisa. Oi, é a Maria. Pode falar, Maria. Não, eu só ia fazer na verdade, é uma pergunta, meio que comentário. Essa estruturação da teoria da mudança, ela fazendo um paralelo com o Canva, ela tem uma relação bem próxima, né? Pensando em recursos, atividades, produtos. Tem uma relação, né? Sim, ela tem Na verdade, a teoria da mudança, a gente diz que ela complementa o Canva. Provavelmente vocês vão entrar em contato ou já entraram em algum momento com uma ferramenta que se chama Modelo C. O Modelo C nada mais é do que o Canva junto com a teoria da mudança. Porque o Canva vai trazer para vocês um planejamento de negócio. Ele vai dizer assim, quem que é teu público beneficiado, qual que é a tua proposta de valor para esse público, que produtos você vai oferecer, os produtos lá são as atividades aqui, né? Que atividades você realiza para oferecer para o teu público beneficiado, quem é teu público beneficiado. Então, tudo isso você vai trabalhar em gestão de projetos lá no Canva. E quando você trabalhar o modelo C, você vai colocar a teoria da mudança, que na verdade é o planejamento de impacto. Na teoria da mudança, a gente está muito mais voltada para o impacto que você quer causar do que para o planejamento do negócio. Por isso que eu falo lá no início, que a teoria da mudança é um planejamento de impacto, né? Que é diferente do planejamento de negócio. Porque no planejamento de negócio, você tem que entender melhor que recursos você tem que usar, sim, para as atividades que você vai desenvolver, mas aí você vai ter que identificar quem é teu público beneficiado, quem vai ser teu investidor, como que você chega no investidor e tudo mais. Então, são ferramentas que se complementam e conversam o tempo todo. Mas a teoria da mudança, ela está voltada para que você primeiro entenda o impacto que você quer causar. Porque quando a gente está falando de negócio de impacto, negócio social e organização, não adianta você ter um negócio planejado lindíssimo, que vai gerar lucro, que vai te dar caixa, que vai trazer esse investimento todo, se você não entender para que ele existe. Se você não entende qual é, no final das contas, para que você está contribuindo? Então, por isso que a gente traz a teoria da mudança antes. Porque antes você tem que ter muito claro para que transformação no mundo você quer contribuir. Né? Qual que é o teu papel no mundo? Naquele mundo ideal que a gente pensou antes, qual que é o teu papel? O que a tua existência vai fazer aqui para chegar no mundo melhor que você quer realizar? Né? Então, por isso que a gente traz. Mas sim, o Canva ele é complementar à teoria da mudança. Obrigada. Muito legal. Então, agora a gente vai trazer alguns exemplos de teorias da mudança. Então, vocês vão ver que ela pode ser apresentada de várias formas, tá? Esses exemplos que a gente trouxe, eu falo assim, que eles são baseados em fatos reais, né? São exemplos de teorias que a gente já construiu juntos, mas que a gente adaptou para o treinamento aqui e não estamos identificando de quem é essa teoria, tá? Porque a gente não pode identificar se a pessoa não autorizar, né? E se não tiver público. Então, a gente deu uma adaptada aqui, mas também para não fugir muito de cases reais, tá? Então, por exemplo, a gente tem uma teoria da mudança de uma organização e aqui é um hub de impacto. Vamos colocar assim, tá? Esse hub, o que ele quer fazer? Qual é o impacto grande que eles querem realizar? Eles querem contribuir para o desenvolvimento social, ambiental e econômico da Amazônia brasileira. Então, esse é o grande impacto que eles querem causar, que no final das contas é desenvolver a Amazônia brasileira, né? E aí, que resultados a longo prazo eles precisam realizar para poder gerar esse desenvolvimento na Amazônia brasileira? Eles precisam ter uma cultura regional, empreendedora, inovadora e colaborativa. Quando a gente fala em cultura, a gente está falando em transformação profunda, porque a gente não transforma a cultura numa palestra.
A gente transforma a cultura ao longo do tempo, com vários pequenos impactos, com várias pequenas mudanças. Aí a gente tem uma cultura empreendedora, inovadora e colaborativa. E um ecossistema de impacto consciente e fortalecido. Então, um sistema que possa se alimentar, um sistema de colaboração, que as pessoas... O ecossistema, na verdade, são as pessoas colaborando e se complementando o tempo inteiro, sem concorrência, sem competição, mas com colaboração. E esse ecossistema fortalecido, ele depende de muitas organizações, de muitos movimentos, de muitas empresas, todos juntos atuando com o mesmo objetivo. Por isso que ele é um resultado a longo prazo. Para que isso aconteça, o que a curto prazo eles precisam ter, né? Eles precisam garantir. Então, eles precisam garantir o acesso ao conhecimento, a experiências transformadoras e inspiradoras. Eles precisam garantir a criação de soluções e fortalecimento das redes por meio de ações de uma comunidade de impacto diversa. Eles precisam garantir o aumento do número de negócios e projetos sustentáveis e inovadores, a geração de oportunidades para as pessoas mudarem positivamente as suas realidades e a realização de conexões para o fortalecimento do ecossistema. Então, tudo isso eles precisam garantir a partir das atividades que eles vão desenvolver. E que atividades eles desenvolvem para isso? Eles fazem capacitações em empreendedorismo, eles fazem eventos de conteúdo significativo voltados para o empreendedorismo na Amazônia, eles disponibilizam espaços para as organizações que trabalham o tema trabalharem juntas no mesmo espaço. Eles fazem rodadas de negócio e networking para os empreendedores da Amazônia. Então, além de quem está trabalhando ali com eles, eles promovem essas rodadas para que esses empreendedores interajam. E o que eles precisam? Eles precisam de recursos humanos, financeiros, precisam fazer parcerias, precisam de espaço físico e precisam de ferramentas online também para fazer essas rodadas. Então, pode ser o Zoom, pode ser o Google Meet, pode ser o Teams, enfim, eles precisam de plataformas também dessas ferramentas online, tanto para passar o conhecimento, para fazer capacitação, como para as rodadas. Então, aqui, vocês já têm um exemplo de como que a gente traduz aquelas perguntas, toda aquela reflexão. A gente consegue ir traduzindo em algumas frases, tá? Esse é um layout de teoria da mudança possível, que é o mais tradicional, que as pessoas mais usam, as organizações mais usam. Mas ele não precisa ser assim. A teoria da mudança pode vir de várias formas, que eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, já dei um spoiler da última ali, né? Então, uma outra forma de demonstrar a teoria da mudança é assim, né? Aqui, essa teoria da mudança, ela foi criada no sentido de passar a ideia de pilares, né? Então, os recursos que sustentam as atividades, que sustentam os resultados a curto prazo, que sustentam os resultados a longo prazo, e tudo isso sustenta o impacto maior. Tá? Então, nessa teoria da mudança, vou começar pelo impacto. O que essa organização quer resolver? Ela quer resolver a questão social de pessoas em situação de rua. É muito ambicioso e é muito grande isso, tá? Por isso que é o impacto maior que eles querem realizar. E como que eles vão fazer isso? Quais são os resultados a longo prazo que eles precisam? Eles precisam que as pessoas tenham condições básicas de buscar novas perspectivas de trabalho e capacitação, e que as pessoas comecem a sonhar novamente. Então, no cenário que eles veem de futuro, a partir de tudo que eles vão realizar, as pessoas vão estar sonhando novamente, as pessoas vão ter novas perspectivas, vão estar capacitadas para ter novas perspectivas de trabalho, e elas vão ter condições básicas para poder buscar tanto a capacitação quanto um trabalho e poder sonhar novamente. E a curto prazo, imediatamente, o que as pessoas precisam para poder ter essas condições? Elas precisam estar alimentadas, sem fraqueza física, elas precisam não passar fome, basicamente é o que eles estão dizendo aqui, né? Elas precisam de um local para se abrigar, não dá para elas ficarem em situação de rua, porque elas precisam, no mínimo, de um abrigo, um local para fazer a higiene delas, para descansar o corpo, para interagir também. Elas precisam de capacitação técnica e elas precisam estar saudáveis mentalmente e fisicamente para poderem estar nessa condição de buscar novas perspectivas.
E que atividades essa organização realiza para gerar esses resultados? Então, ela faz a confecção e entrega de marmitas para pessoas em situação de rua, né? Ela faz a recondução dessas pessoas a abrigos ou organizações de acolhimento ou hospitais e clínicas, né? As pessoas que têm essa condição de drogadição, de alcoolismo, então elas encaminham para tratamento. Elas encaminham as pessoas, depois que elas resolvem esse primeiro momento, que é da alimentação, do encaminhamento para abrigo, elas encaminham para organizações que fazem capacitação profissional, lembrando que aqui é encaminhamento, elas não fazem capacitação, elas são um meio, tá? Então, eles encaminham para organizações que fazem capacitação profissional para esse público, encaminham as crianças para organizações de contraturno, para que as mães e os pais também possam buscar a capacitação e o trabalho deles. Então, elas também têm essa parceria com outras organizações que fazem contraturno e podem encaminhar essas crianças, e elas têm um acompanhamento, elas fornecem um acompanhamento psicológico e farmacêutico para essas pessoas. O farmacêutico é remédio, o que a pessoa precisa no momento, elas têm essas parcerias para conseguir, né? E o que elas precisam? Que recursos elas precisam? Obviamente, recursos humanos, aqui eles não descreveram todos os profissionais, mas eu acho bem importante descrever, tá? Porque recursos humanos fica muito aberto, né? Mas que profissionais precisa? Que é legal vocês terem. Talvez não numa teoria da mudança que vocês vão divulgar, porque ela vai ficar muito grande, mas para vocês é importante. Recursos financeiros, elas precisam de financiamento, de investimento. Parcerias, que são essas parcerias com outras organizações, autorizações municipais, porque em alguns locais elas não podem simplesmente ir na rua distribuir as marmitas e reconduzir as pessoas, elas têm que ter autorizações de alguns órgãos, tá? E um espaço físico para fazer alimentação, para embalar essa alimentação, para trazer as pessoas, se não tiver abrigo e tal, para onde que elas vão levar, então elas precisam de espaço físico, que é a sede da organização. Tá? Então, essa é uma organização extremamente social, né? A gente viu aquela que era mais voltada para o ambiental, essa aqui mais para o social. E agora, gente, o walk to talk, como falam aí, né? Que é a teoria da mudança da Impacta Mundi, né? Não podia faltar, porque a gente tinha que fazer a nossa primeiro, né? Para depois começar a ensinar vocês a fazerem. Então, a nossa teoria da mudança, eu vou começar dos recursos para o impacto, tá? Porque a gente já falou do nosso impacto mais cedo. Então, que recursos que a gente precisa para realizar as nossas atividades? A gente precisa ter estratégia de comunicação, porque a nossa atividade basicamente é comunicar impacto, ensinar impacto. Então, a gente precisa ter estratégia de comunicação, a gente precisa fazer muitas parcerias, e essas parcerias são muito de empresas com organizações sociais. Então, a gente precisa ter acesso às organizações até para poder gerar essa parceria com as empresas. A gente está nos grupos de terceiro setor, a gente está aqui na Rede Legado, que é exatamente para poder realizar essas parcerias. A gente precisa atualizar o nosso conhecimento constantemente, então essa atualização é um recurso que a gente tem, todos esses cursos que vocês viram, de pós-graduação, especialização, graduação, fora os outros cursos que a gente faz o tempo todo, faz parte de um recurso que a gente tem, que o nosso recurso ele é mais intelectual, então a gente precisa trazer essas novidades, trazer o que está acontecendo. A gente precisa de ferramenta online de planejamento, tanto ferramenta de planejamento como comunicação. Então, a gente tem Google Meet, a gente tem o Zoom, a gente tem Trello e outras, a Asana, todas as ferramentas para a gente se planejar e também para a gente se comunicar. A gente precisa de tempo, de internet, de notebook e de recurso financeiro, porque a gente também tem que se bancar. A gente não precisa, a gente até tem um espaço físico que a gente usa um coworking, mas a gente não precisa tanto desse espaço físico, porque como vocês veem, eu estou na minha casa, a Gabi está na casa dela e a gente está junto com vocês. Mas sem a plataforma online, a gente não poderia realizar essa atividade, tá? E que atividades que a gente realiza hoje? Então, a gente faz workshop, a gente faz diagnóstico institucional, a gente faz aplica a teoria da mudança, a gente desenvolve estratégia de impacto, a gente desenvolve modelos de governança corporativa,
de valor compartilhado, a gente implementa fatores ESG nas empresas e organizações, a gente estrutura modelos de negócio de impacto, a gente dá assessoria para certificação B, e a gente faz estratégias de mensuração de impacto, tanto para organizações como para empresas. Por que a gente faz isso? Imediatamente, depois que a gente realiza uma dessas ou algumas dessas atividades para vários públicos diferentes, o que a gente espera que saia disso imediatamente? A gente espera que as organizações já comecem a rever seus processos e já comecem a implementar ações de impacto na tomada de decisão. Quando a gente faz um plano estratégico para uma organização, seja organização social ou empresa do segundo setor, a gente entrega um plano de ação com as ações e a gente já começa a desenvolver. Então, imediatamente, ele já sai implementando algumas ações de impacto. A gente percebe também que com essas ações, a gente consegue ter atração e retenção de profissionais qualificados, alinhados aos valores sociais e ambientais das organizações. Então, esses profissionais que têm qualificação, eles começam a perceber, nossa, essa empresa realmente tem os valores que eu tenho, olha que legal, vai além só do negócio, além do lucro. Então, começa a reter talentos, né? Imediatamente, porque eles começam a perceber isso. A gente percebe que tem investimentos financeiros contínuos em ações sociais e ambientais como estratégia de negócio, porque quando uma empresa ou um negócio social contrata a gente para fazer isso, o primeiro investimento é na consultoria, né? E depois a gente começa a focar esse investimento para outras ações, para outras parcerias e até outras organizações. E imediatamente há um reposicionamento institucional da marca, agregando valor social e ambiental. Imediatamente eles já percebem que precisam ter esses valores, que não dá mais para pensar só no lucro, muda a visão das equipes em relação ao papel social do seu trabalho. Então, quando você está numa empresa ou num negócio e você participa de um workshop, ou você participa, por exemplo, de uma ação que a empresa está promovendo, ou você faz parte daquele negócio social que já é um negócio com o objetivo de gerar impacto, ou você já faz parte, você começa a trabalhar numa organização social, imediatamente o valor do teu trabalho muda. Ele começa a ter um valor social e ambiental, muito mais do que um valor só para subsistência. Então, muda a visão dessas equipes em relação ao papel, começam já a ter ações afirmativas nas empresas, né? Então, ações, tanto quando eles estão contratando pessoas, quanto de RH, como ações de voluntariado corporativo, e ações de inclusão, de diversidade. Então, essas ações já começam a acontecer imediatamente, após as nossas estratégias implementadas, e começa... E aí aqui, vejam que a gente usou um termo, início do desenvolvimento de uma cultura interna de impacto positivo. Lembra que eu falei no outro exemplo? Cultura não é algo que se muda no workshop. Vocês sabem disso, né? Todos nós aqui vivemos no impacto, a gente sabe que uma pessoa que nunca pensou nisso não é porque ela viu um post no LinkedIn, viu um post no Instagram que ela muda. Cultura é uma coisa que leva tempo para ser alterada. Então, a gente aqui inicia o desenvolvimento de uma cultura interna nas organizações voltadas para o impacto positivo. E isso é muito legal de ver na prática, gente, porque realmente as pessoas começam a pirar, né? Elas, meu Deus, tudo que eu pensei agora, eu estou mudando tudo, né? É bem legal, é emocionante de ver assim. Beleza, elas começam a fazer isso, começam a rever os processos imediatamente. E daí? O que acontece num momento depois, a longo prazo? Elas fazendo essas ações, o pessoal começa a pensar diferente, começa a ter mais sinergia, começa a ter mais diversidade, mais inclusão. A longo prazo, a gente espera o quê? A gente espera que a iniciativa privada se responsabilize pela resolução das questões sociais e ambientais nas organizações. A gente espera que todos os negócios... É mais ou menos o que a Gabi falou, que negócio de impacto seja redundante. A gente espera que a longo prazo todos os negócios sejam de impacto. Todos os negócios sejam responsáveis por resolver questões sociais e ambientais. A gente espera que todas as organizações sejam justas, diversas e inclusivas naturalmente, porque a gente vai ter essa mudança de cultura. Com isso, a gente também espera que a longo prazo a concentração de rendas diminua, porque a gente tem mais valorização dos trabalhadores.
A gente também espera que tenha mais participação de pequenos empreendedores nos grandes mercados. Então, quando a gente começa a desenvolver essa cultura de uma parceria diferenciada, uma parceria com visão de impacto, a empresa pensa, nossa, eu sou responsável por resolver essas questões sociais, então eu preciso ter um fornecedor que ele é um pequeno empreendedor, eu não preciso ficar só com grandes grupos, com grandes empresas. Então, a gente espera que tenha maior participação dos pequenos empreendedores nos grandes mercados. E aí a gente está falando nos grandes mercados, que hoje são monopólios, e que a gente espera que isso vá mudando ao longo do tempo. E que tenha maior, e principalmente isso, que tenha maior valor de mercado das empresas que geram impacto positivo e que exista a exclusão de empresas antiéticas e que geram impacto negativo. Aquilo que eu falei, que seja óbvio que o negócio sempre vai ser de impacto, né? Quando a gente começou a falar de qualidade e ISO 9000 e tal, a gente falava muito, um produto tem que ter qualidade. E hoje, não existe um produto se não tiver qualidade, ele não tem mercado, né? É redundante falar, meu produto tem qualidade, óbvio, tem que ter. Então, a gente quer que isso aconteça com os negócios. Óbvio que o negócio é de impacto. É essa mudança que a gente quer a longo prazo. Por quê? Porque, no final das contas, o nosso grande impacto, a nossa visão de impacto é promover a evolução das relações econômicas para um modelo que gere uma sociedade sustentável e justa. Então, a gente espera, a nossa grande visão é que o modelo de relação econômica automaticamente vai gerar uma sociedade mais justa e mais sustentável. Aí é um desafio para gerações, né? Mas tudo começa onde? Tudo começa aqui, nesse workshop que a gente está dando, tudo começa nas consultorias que a gente faz, tá? Então, eu sou bem apaixonada pela nossa teoria da mudança, me desculpem essa paixão, mas é isso, é mais um... E aí vocês veem que é um outro layout também, né? Uma outra forma de apresentar. Qual que é melhor? A melhor é que a tua equipe escolher. A melhor é a que você achar que é mais legal, que vai comunicar melhor com o teu público, né? A gente vai falar um pouquinho de comunicação mais para frente, mas não tem aqui, assim, melhor ou pior, né? Tem a que vocês escolherem fazer. E além dessas, tem várias. Vocês podem fazer em círculo, vocês podem fazer um caminho e tal. O importante é o conteúdo que está lá e que o teu público consiga visualizar e entender por que você faz o que você faz. Qual é a mudança que você quer ver no mundo, tá? Gente, agora que eu trouxe esses exemplos, tem ainda alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Quer que eu volte em algum lugar para tirar dúvida? Quer contribuir? Alguém que já tem experiência, já fez sua teoria da mudança, que está olhando aqui, acha que está fazendo sentido ou alguma coisa não fez sentido? Como que está para vocês? Ju, eu queria fazer uma pergunta. Eu tinha levantado a mãozinha, se tiver mais alguém na minha frente, pode me avisar. Não, eu não vi tua mão, porque agora eu estou vendo você porque você está falando, Eve. Tudo bem, tudo bem. A gente tem métricas de impacto definidas e elas foram validadas por uma fundação, Fundação Dom Cabral. Mas a gente não tinha feito a teoria da mudança ainda, apesar de termos as métricas de impacto já validadas por uma fundação. Então, eu ouvindo agora você... pergunto, nós temos como objetivo de impacto tanto social quanto ambiental, tudo bem? Porque eu vi que você trouxe um modelo só de ambiental, um modelo só... Não é que o impacto, ele influencia outras esferas também, né? Muito provavelmente um objetivo de impacto ambiental vai afetar o social, mas quando a gente define a teoria, é importante declarar isso. No nosso caso, a gente declara que tem objetivos de impacto social e ambiental. Eu quero saber a tua opinião a respeito disso. Então, depende, assim, poder pode, claro que pode. Se fizer sentido para a organização de vocês, se a grande mudança que vocês querem ver, ela é social e ambiental ao mesmo tempo, com certeza. Só que você tem que refletir sobre isso, né? Sobre qual é o principal objetivo, qual é a grande mudança que vocês querem fazer. Porque, por exemplo, a Impactamundi, ela desenvolve consultorias e a gente faz várias ações de impacto ambiental. Várias ações. Só que o nosso propósito maior, a nossa visão de impacto, é mudar as relações econômicas. É ter um modelo justo de relações econômicas, que passa, obviamente, por ações de impacto ambiental e social. Mas isso não está declarado. Então, quando a gente tem indicador de mensuração,
Os nossos indicadores mensuram impactos ambientais também. A gente tem nas nossas métricas de mensuração, e a gente vai dar um módulo de mensuração, porque essas métricas saem, na nossa metodologia, saem da teoria da mudança. Você pode fazer um movimento ao contrário, né? Já que você já tem as métricas validadas, olhar para essas métricas e falar, beleza, quando eu faço isso, que impacto maior eu estou causando, né? Porque aí você já está meio caminho andado, né? Você já está até mensurando impacto já, o que é muito legal. Mas, assim, depende muito do propósito maior da tua organização, tá? Dá para ter, se fizer sentido. Só cuidado para entender se a visão de impacto realmente está nesses dois momentos. Ou se você... qual que é o principal, tá? A gente vai refletir bastante sobre isso e à tarde a gente vai exercitar muito isso. Eu espero que vá ficando cada vez mais claro. A gente vai falar também sobre ESG à tarde ou mais tarde? Não, a gente já falou sobre ESG, a gente vai fazer mais atividade. Então, se você tiver contribuição, por favor. Eu tenho uma dúvida sobre o mercado de crédito, o mercado voluntário de crédito carbono, que tem relação com ESG, mas eu não sei se é o momento de fazer esse tipo de pergunta, entendeu? Pode perguntar, se eu não souber responder. Que não tem a ver com o que você está falando aqui agora. Por isso que eu perguntei se ia ser falado sobre isso depois. Então, a gente não trouxe aqui, porque a gente tem um workshop só de ESG, né? Que não é esse, mas a gente trouxe só para esclarecer algumas coisas, mas pode perguntar, porque se eu souber ou alguém souber, a gente já coloca aqui na pauta, não tem problema, não. Tá bem. Vou perguntar, porque assim, a gente tem, dentro do que nós fazemos, a gente entende de que corporações teriam interesse em apoiar o projeto, né, por conta do impacto que a gente quer entrega e quer entregar, e aí a gente pensou em usar usar o argumento do mercado de crédito de carbono, porque o nosso trabalho é com agricultura sustentável, né, regenerativa, e com geração de renda para famílias urbanas e rurais. Então, a dúvida é, por exemplo, mas a gente entende que a gente tem feito cada vez mais pesquisa sobre isso e os custos, os valores são altos para pequenos negócios. Os negócios estão iniciando poder investir, né? De repente, contratar uma empresa que faz inventário de emissões para poder... Então, assim, eu não sei que informação vocês têm, se tem algum tipo de visão a respeito de como negócios que ainda não tem condição financeira de bancar esse tipo de estudo, de análise, conseguiria fazer, que caminho vocês indicariam? Porque a gente sabe que tem total relação com o interesse das corporações, a gente só precisaria se adequar para mostrar para eles o impacto de apoiar um projeto como o nosso. Tá, eu diria assim, eu acho que tem um passo antes disso, e talvez seja interessante vocês fazerem parceria com as empresas que fazem a medição e que fazem inventário, porque essas empresas podem usar o projeto de vocês como uma maneira de compensação de emissão de gás de efeito estufa para as empresas. Então, eu acho que é mais complexo e caro você vender crédito de carbono, por exemplo, porque eu vejo que o teu negócio não é esse. Mas eu acho bem possível você fazer parceria com essas consultorias, com esses negócios que têm como expertise principal, né? A venda de créditos de carbono. Eu não sei se te respondeu, mas de qualquer forma, eu posso te passar algumas empresas que são nossas parceiras também, que apoiam projetos nesse sentido, que podem aí fazer a compensação por meio do teu projeto. Isso, é isso que eu queria complementar, Ju. Eu acho que o caminho é bem esse, sim, Eve, porque você falou que é caro para pequenos negócios comprarem créditos, né? Existem algumas formas... Não comprar o crédito, mas contratar uma consultoria para fazer a análise do cálculo, exatamente, para fazer o inventário. Tá, então, existem algumas formas simplificadas dependendo do modelo de negócio. Por exemplo, a gente da Impacta Mundi, nós somos carbono neutro. Por nós sermos uma consultoria, né, sermos de serviços, a gente trabalhar com uma operação bem enxuta, home office, a gente não tem uma sede fixa e tudo mais,
existem alguns caminhos simplificados para você fazer esse cálculo, que não é necessariamente um inventário que, né, é bem mais aprofundado, porque a nossa operação ela é mais simples do que uma operação de um negócio que, né, produz, enfim, um bem e tudo mais. Então, isso que a Ju falou, existem quase todas as empresas que trabalham com essa venda de crédito de carbono, elas têm esse modelo mais simplificado, que é uma calculadora que você faz ali a tua simulação, né, coloca lá os dados da tua empresa, e eles fazem uma série de perguntas, e dali já sai um cálculo aproximado, né? Tem um valor mínimo que você precisa comprar, acho que é pelo menos 1 tonelada, né? Não pode ser menos que isso, e aí se a sua empresa emite menos que isso, você fica naquela linha de corte ali, e não é um valor expressivo. Por exemplo, o nosso, assim, foi bem dentro do nosso orçamento, assim, a gente até se surpreendeu porque era um valor bem ok, e realmente tem um valor super agregado, né? Você poder falar que você é carbono neutro e tal. Então, eu acho que por esse caminho talvez seja mais simples de uma empresa menor conseguir, e como essas empresas, Way Carbon, Carbonext, enfim, todas essas têm essas calculadoras, elas já fizeram esse caminho para tentar angariar aí, né, e abarcar empresas de menor porte. E aí essa ideia da Ju, eu acho que é bem boa, vocês se conectarem com essas empresas como os projetos que serão os projetos que vão produzir esses créditos de carbono, né? Não fazer do começo ao fim essa lógica aí, né, esse novo negócio, mas se enquadrar, porque aí vocês cortam um caminho muito grande, e essas próprias empresas já têm uma série de mecanismos e formas de avaliar e chancelar, né, os créditos que vocês querem vender. E aí, com isso, eu acho que vocês conseguem já dar esse passo assim, com um suporte maior, sem ter que tentar inventar a roda por conta própria, né? Só se colocando como projeto. Não foi bem isso que talvez eu não tenha me expressado muito bem, mas ajudou também essa formação, que eu entendo que é calcular do nosso negócio qual é a pegada de carbono do nosso negócio. O que a gente tem planejado, tentado encontrar um caminho, é mostrar que o nosso ecossistema, essa rede que a gente formou, ela tem uma pegada de carbono boa, né? Muito boa, para que as empresas apoiem esse projeto, ou que elas usem essa cadeia na rede deles de fornecedores para poder fazer essa compensação. Primeiro, a redução da emissão, que seria uma possibilidade, né, de substituir algum fornecedor que não tem esse resultado positivo ambiental, né, de impacto e social, pela nossa rede, ou compensação também, através dessa forma. Então, minha primeira pergunta é como levar como fazer o cálculo e mostrar isso para as corporações, do benefício de se apoiar um projeto como o nosso. É mais um argumento de apoio mesmo, de buscar apoio deles para ajudar as famílias rurais e as famílias urbanas que fazem parte da nossa rede. Foi essa. Eu acho que a gente te passa esses contatos, tá, Eve? E eu acho que vão ser bem importantes, essa conexão, acho que vai te ajudar a resolver isso. De qualquer forma, na teoria da mudança, esse é um resultado que você tem, né? Esse é um resultado que a tua empresa gera e que você já pode pôr. Embora você não possa pôr quanto, mas você põe redução da cadeia, da pegada de carbono na cadeia produtiva, né? É um resultado. Exato. E aí, mas aí nos indicadores também, né? A gente vai anotar para te passar, colocar nos indicadores, verdade, né? Para te passar esses contatos, que vão ser bem legais. Obrigada, ajuda muito. Se alguém mais quiser, põe ali no chat que a gente manda para todo mundo que se interessar em ter esses contatos dessas empresas. Pode falar, Edson. Só agregar uma coisa que já foi dita, já foi respondida, né? Quando a Eve perguntou sobre meu projeto pode ter de impacto social ou ambiental. Por exemplo, a minha organização é de conservação ambiental. Ela, com toda certeza, gera impacto social por consequência, né? Eu acho que é tentar ver, principalmente, quem gera quem ali, para ver, como você falou, para ver qual é o principal. Qual o impacto primeiro que gera os consequentes, entendeu? É isso.
Era isso que eu queria dizer e você falou perfeitamente, Edson. Obrigada. Grace? Engraçado, porque o meu também é uma complementação disso. E aí eu vou aproveitar e falar duas coisas. A Ivy já sabe, porque ela já tem meu contato, mas, gente, eu também trabalho na Oi Carbo, então se vocês precisarem tirar alguma dúvida, eu posso ajudar. Maravilha, Grace. A gente Mas tem a eu sou especialista mais- aqui com a gente, meu Deus. Mas eu estou mais voltada à área de estratégia SG, então eu trabalho na área de consultoria, mais com essa área de estratégia. Então, eu posso apanhar em algumas coisas, assim. E se eu não souber, eu posso também fazer a ponte, sem problema nenhum. E aí, falando sobre essa questão, né, de como é que a gente pode identificar quais são os impactos realmente que a gente gera, só complementando, assim, inclusive próprias empresas, quando elas contratam uma agenda de sustentabilidade para tentar se adequar ao ESG, elas fazem também, como parte dessa jornada, a materialidade, né, que nada mais é do que ouvir de todos os seus stakeholders quais são as externalidades que eles geram. Então, qual é o impacto, onde é que eles estão mais gerando, com base na atividade que eles têm, a finalidade deles de existência, impacto na sociedade, com seus clientes, com todas as partes interessadas. Então, também é uma forma de entender aí qual é, assim, replicar de uma forma mais reduzida, né, porque a materialidade é uma ferramenta ou uma metodologia mais complexa, mas entender também quais são, onde é que você mais tem impactado, né? Onde é que você mais se interage com a população que você atende, com as pessoas que você, as organizações que você tem dentro da sua rede. Então, até grandes organizações precisam também escolher, digamos assim, quais batalhas elas vão lutar. Então, é realmente tentar buscar, junto com o que você mais faz, né? Tipo, qual a sua finalidade, sempre com o core business do negócio, o que é que você tem gerado mais impacto e mais externalidades, sejam elas positivas ou negativas. Perfeito, Grace. Obrigada pela tua contribuição. É exatamente isso, né? Que batalhas a gente quer abraçar, porque também a gente não consegue abraçar tudo sozinho, mas em grupo a gente consegue, né? Então, esse impacto, eu não estou gerando e esse impacto não está na minha visão, mas está na visão da outra organização ou do outro negócio, e ele vai me complementar, e eu preciso dessa parceria, né? Então, é essa ideia, que a gente vai entendendo qual é o nosso papel, né, nessa mudança que a gente quer realizar, para a gente focar e fazer muito bem isso. Porque aí a gente vai conseguir fornecer, né, para outros. Isso, e só para finalizar, e reportar alguma coisa que você está fazendo que não está ligada ao seu core business pode até ser visto como um greenwashing ou um social washing, que é você fingir que está resolvendo alguma coisa que, na verdade, você só está complementando que não é, de fato, a sua atividade. Então, uma mineradora está doando alimentos, mas o que ela está causando é a degradação do solo. Então, são coisas que podem também servir de alerta. Perfeito, Grace, é isso. E por isso que é tão importante ter uma teoria da mudança clara, né? Por isso que é tão importante que a gente traz tanta reflexão quando a gente vai construir, porque a partir dela você entende naquelas atividades, né? Essa atividade realmente faz sentido, né? Tem mais alguém levantou a mão, só que eu não estou conseguindo enxergar. Quem quiser pode abrir o microfone, porque como eu estou projetando, eu não consigo enxergar todo mundo. Ou eu acho que eu vou parar de compartilhar, que daí eu enxergo. Gente, quem mais levantou a mão que quer falar? Cristiano, pode falar, Cris. Eu estou com o microfone agora, vocês conseguem me ouvir melhor? Tá bem baixinho, será que você não consegue aumentar um pouco? E agora, vocês conseguem me ouvir melhor? Ainda tá bem baixinho, se você falar bem alto, ajuda. Tá, eu vou tentar. Não, na verdade, eu abaixei e levantei a mão várias vezes, porque o pessoal foi complementando e foi trazendo o que eu queria trazer, né? Mas, assim, bem resumido, então, né? Eu achei bem legal a gente... porque normalmente a gente começa assim, né? Bom, no meu caso, que trabalho com a gestão de resíduos de orgânico domiciliar, compostagem. Então, quando eu comecei, eu pensei, bom, eu quero fazer isso, o que eu tenho para começar e assim que eu vou fazer, né? Então, foi legal ver o processo da maneira inversa, né? Do impacto até o que tu quer, desde os recursos que tu precisa para isso, né?
E também foi muito legal, assim, dentro da gente ter mensurado o impacto que a gente quer chegar ou gerar, né? Mas ver que indiretamente a gente também vai gerando outros impactos, né? Então, no caso, a gente que trabalha com compostagem, a gente quer gerar, a gente quer gerir, né? E dar o melhor destino para os resíduos orgânicos, né? Mas, indiretamente, né? Esses resíduos viram adubo, né? Indiretamente a gente cultiva hortaliças que a gente doa para projetos sociais. Então, agora também a questão do ESG, do crédito de carbono. Então, assim, mesmo não tendo um impacto norte lá principal, né? Indiretamente eu vou, não digo eu, né? Mas todos os outros projetos aqui vão gerando outros impactos menores ao longo do caminho também, né? Então, só para complementar e compartilhar um pouquinho. Então, para quem não viu, né, o Cristiano falou, me corrija se eu estiver errada, né? Mas ele falou que ele vinha muito, quando criou o negócio, né, pensando assim, o que eu quero fazer, né? E aí, agora, vendo essa teoria da mudança, do impacto maior que eu quero causar com o meu negócio, deu uma clareada do quanto o impacto dele pode ser até maior do que aquele que ele imaginava no começo, né? Que tem impactos indiretos que começam a ser gerados até chegar nessa transformação maior que a gente quer. Então, legal você trazer isso, Cris, porque a teoria da mudança realmente ela tem essa intenção, né? De você entender todo o passo a passo do porquê você está fazendo e depois voltar para as atividades e falar, poxa, essa atividade gera tudo isso, e o que mais eu posso fazer? E o que eu não tenho que fazer, né? É bem por aí. Então, eu não estou vendo mais nenhuma... A Ana Paula. Ana Paula está com a mão então pode falar, Ana. Oi, eu achei muito interessante a maneira como o raciocínio da gente vir de trás para frente, né? Você pensar no grande para você trabalhar os teus recursos ali. E isso que todos comentaram, na verdade, de a gente, quais são os impactos secundários que a gente promove, né? Quais são as ações intermediárias. Isso para as agências financiadoras tem que estar muito claro também, porque eu sou uma captadora de recurso, então o tempo todo pergunta, né? Quantas pessoas serão impactadas indiretamente? Então, quando a gente começa a colocar isso no papel, é muito legal, porque você consegue daí vislumbrar, porque eles vão financiar algo geral do teu projeto, mas a consequência daquilo, ela é muito maior, né? Então, é muito importante isso que vocês trouxeram, da gente pensar também os impactos secundários, não que ele seja a nossa ação primordial, mas a gente ter isso claro para poder definir para as agências financiadoras também, né? E quantas pessoas são envolvidas indiretamente, né, naquela atuação. Então, isso a gente precisa aprender a mensurar também, porque é difícil a gente mensurar isso, né? Principalmente o número de pessoas que nós atingimos no todo, porque a gente fica muito no local, tem tantas famílias que nós atuamos, são 100 famílias que a gente atua, tá? São 100 famílias, mas quantas pessoas essas famílias têm contato? Quantas pessoas? A gente não tem noção do todo, né? Desse todo, assim. Então, a gente aprender a fazer esses indicadores, eu acho muito, muito legal também, né? Não sei se a gente vai trabalhar com isso à tarde, mas é algo que faz a gente quebrar a cabeça aí para escrever nos projetos, né? Com certeza, Ana. E a gente vai trabalhar isso no módulo mensuração. Vai ter um módulo só disso que a gente vai facilitar também e que ele parte da teoria da mudança. Então, exatamente esse raciocínio que você trouxe para nós. A gente entender o que a gente quer fazer, para daí na mensuração a gente entender se a gente está fazendo. Como que a gente garante que está fazendo? Que indicador que eu preciso para garantir? Como que eu coleto esses dados? Então, tudo isso a gente vai ver no módulo específico, porque é bem complexo. Então, assim, não dá para falar numa tarde. A gente vai trabalhar uma ferramenta que a gente traz e tal, específica para isso. Acho que vai poder contribuir com o teu trabalho também de captação aí. Obrigada por ter trazido. Então, aqui, gente, vamos continuar, porque a gente tem ainda uma tarefa antes do almoço. Bem legal. Deixa eu colocar aqui. Isso. Então, para a gente começar, né, a gente vai ter alguns combinados. Então, a gente vai ter, a partir de agora, um momento
para vocês construírem a teoria da mudança de vocês, da organização de vocês, tá? Para cada quadrante. Então, a gente vai pensar no impacto, no resultado a longo prazo, curto prazo, em partes, com calma, tá? A gente vai ter. A Agatha mandou para vocês um template que vocês podem utilizar para realizar essa atividade. A gente vai orientando em que momento utilizar cada parte desse template. Então, se tiver aí no e-mail, pode já abrir. Se ficar difícil e quiser fazer no papel, na mão, pode ir escrevendo, depois coloca no template, né? O formato agora é o que menos importa, agora o que mais importa é o conteúdo. Então, o template é para dar uma ajuda, se já quiser deixar pronto lá, mas se não, pode escrever, digitar, abrir o bloco de notas, o Word, como vocês quiserem aí, tá? Para cada quadrante, a gente vai ter 15 minutos para pensar e escrever, tá? Qual é o teu impacto, qual é o teu resultado a curto prazo, longo prazo. No final, e aí depois, na parte da tarde, a gente vai dividir vocês em grupos para que vocês compartilhem a construção e um vá dando pitaco na construção do outro para melhorar. Às vezes o pitaco é uma pergunta, e essa pergunta questionadora, isso faz sentido, não faz? A gente vai explicar um pouquinho melhor na hora de fazer. E depois a gente vai ter essa apresentação para o grupo. Essas apresentações servem para a gente ver o que o outro está fazendo, para a gente perguntar para o outro sobre o que ele está fazendo e ir ajustando a nossa também. Então, a gente vai ter muito exemplo de teoria da mudança, vocês vão ver que cada uma é diferente da outra, mas que tem uma lógica comum, tá? O que é bem importante ter em mente? Não tem mundo perfeito, não tem criação perfeita, não tem algo que vocês vão fazer que é definitivo, escrito em pedra. Então, tenham em mente o seguinte: é bom o suficiente por agora? É seguro o suficiente para testar? Esse é um mantra da sociocracia que a gente traz aqui, tá, gente? Que é assim, não precisa ser perfeito. Dá para eu seguir em frente com isso? Dá para eu testar dessa forma? Deixa eu colocar meu computador aqui na tomada. Então, é esse o mantra, tá? E chega de papo, vamos começar. Deixa eu mudar aqui. Então, vamos colocar a mão na massa agora, tá? Agora, a gente vai dar 15 minutos para vocês escreverem o grande impacto que vocês querem causar, tá? Por meio da organização de vocês. São 11h47, a gente vai até meio-dia, tá? Para a gente cumprir nosso horário de almoço. Porque aí a gente volta 1h30 e vai conversar um pouco sobre isso e vai fazer os próximos quadrantes, tá? Então, a gente volta aqui meio-dia, só para dar o start para o almoço. A gente não vai conversar, só vai direto para o almoço. Ou se vocês quiserem, a gente pode até... Porque eu e a Gabi vamos estar aqui no suporte enquanto vocês estão construindo, tá? Então, meio-dia, a gente já sai para o almoço. Pode ser assim? Agora a gente vai todo mundo desligar o microfone, vocês vão pensar, vão escrever a visão de impacto da organização. O que eu queria dizer para vocês? Eu e a Gabi vamos estar aqui dando suporte. Então, quem tiver qualquer dúvida, pode levantar a mão e falar. E daí, assim, se a tua dúvida for do outro, o outro vai ouvir. Se você não quer ouvir a dúvida do outro, você põe no mudo, você baixa o microfone do teu computador aí para não ouvir, tá? Porque a gente vai esclarecer dúvida aqui mesmo. Entenderam? Então, quem tiver dúvida pode perguntar. Quem não quiser ouvir a dúvida do outro para se concentrar, diminui diminui o áudio aí do seu computador, tá bom? Então, podem começar. A gente vai ficar aqui no suporte. Se alguém tiver dúvida, é só perguntar. Se quiserem desligar a câmera também, fiquem bem à vontade, tá? O Bruno está perguntando aqui, a Marinês também, sobre o template. Vocês não chegaram a receber, gente? A Agatha... O e-mail que a gente recebeu ontem. Isso, ela mandou ontem. Bruno, Marinês, vejam, por favor, se vocês receberam. Quem não recebeu, gente, ele é exatamente igual à tela que vocês estão vendo. Então, vocês podem escrever num papel, num bloco de notas e depois passar para o template, tá? Quem não conseguiu abrir, que às vezes não consegue abrir, não tem problema. Ah, não, é esse mesmo. Agora é com vocês. Eu encaminhei no grupo do WhatsApp para quem não conseguiu receber também.
Boa, obrigada. Vou deixar a tela aberta aqui também. Tatiane, veja se você consegue baixar lá do grupo do WhatsApp. Qualquer coisa, chama aqui no chat que a gente manda, tá? Ambiente Livre está perguntando ali se pode ser mais de um ODS. Com certeza, são os ODS que você contribui de forma mais direta, sempre lembrando do que a Ju falou, né, de tentar se ater aí ao principal impacto que vocês querem causar. Mas se isso contempla mais de um ODS, não tem problema não. E lembrando também que essas perguntas são norteadoras, né? Não precisa responder cada uma escrito, né? É mais para ajudar na reflexão de chegar no impacto. Vou interromper a gravação agora e aí a gente retoma depois do almoço.